Eu quero nesse momento saber quem é que tem fome e sede da palavra de Deus aqui. Quem tem fome e sede? Oh, glória a Deus. Então diga assim comigo: fala comigo, Senhor. Então deixa Deus falar com você na palavra. Romanos 12, versículo 1 a seguir, diz assim o texto: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quem pode dizer amém pela palavra do Senhor? Louvado seja o nome santo do Senhor. Queridos, por que é tão importante ter uma mente renovada? Em primeiro lugar, para que você tenha o direito de experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Primeiríssimo lugar. Segundo lugar, para que você tenha a sua vida transformada completamente, que é o vosso culto racional. Que é o culto racional, né? E o próprio versículo 1 já fala que o culto racional, ele diz que é quando nós apresentamos o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Isso é o culto racional. Apresentar o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável. Ponto final. Culto racional não tem a ver se você está falando em línguas, se você não fala em línguas, se você bate palma, se você não bate, se você pula ou deixa de pular. Culto racional na Bíblia não tem nada a ver com isso. Então, culto racional não é oposição a um culto emocional. Esquece isso, isso não é bíblico, pelo menos não tem na Bíblia, você não vai achar. Culto racional na Bíblia é você apresentar o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Você não vai achar essa frase, culto racional, em nenhuma outra parte da Bíblia, fazendo nenhum tipo de declaração contrária a essa. Só tem uma citação a respeito disso, e ela fala: culto racional é apresentar o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável. Na verdade, a gente tem que viver a transformação pela renovação da nossa mente. E aí você vai entender que transformação, que é da palavra metamorfos, que dá origem a metamorfose, é a transformação completa de uma pessoa, ao símbolo ou ao exemplo de uma lagarta que vai entrar no casulo e depois vai se transformar em uma borboleta. É uma transformação de estrutura física, estrutura emocional, estrutura espiritual. É uma transformação completa. Então você consegue ligar o culto racional, que é o sacrifício vivo, santo e agradável, com a metamorfose, uma transformação completa. Então você apresenta o seu corpo, a sua vida, numa transformação completa. Esse é o culto racional. O culto racional é viver metamorfose, é viver transformação. Você só oferece a Deus um culto racional quando você vive mudança de vida. Se não tem mudança de vida, você pode ir à igreja e você pode prestar um culto de adoração ao Senhor, mas não significa que aquele culto é um culto racional, porque o culto racional acontece no dia a dia. O culto racional não acontece na hora do culto. É um culto que acontece durante a semana. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. É a transformação que você está vivendo no seu dia a dia. E essa transformação, assim como da metamorfose, ela traz também uma ilustração para a gente de que ela é contínua, ela é constante, ela não é algo que acontece aqui e agora. Você veio aqui no culto, você foi tocado pela palavra, você foi impactado, então agora você vai sair daqui e a sua vida nunca mais vai ser a mesma. Não está falando disso. Está dizendo assim, que é uma transformação contínua. Todos os dias você passa por esse processo de transformação. Todos os dias você é transformado em alguma área da sua vida. Todos os dias algum aspecto de você está passando por um processo de mudança. Isso é metamorfose, não é o que acontece, pá, pum, opa, no culto aqui, apelo, tá, chorou. Não, pode haver algum tipo de mudança sim, mas
A metamorfose é aquela que acontece todos os dias, é constante. Vou dar um exemplo de uma ilustração para vocês. O exemplo do banho. Se você tomar banho uma vez na sua vida, significa que você é limpo? Sim ou não? Você vai ser igual o parisiense, né? Você vai em Paris lá, o povo não toma banho. Então por isso que eles têm os melhores perfumes, né? Passa perfume para disfarçar. É da mesma forma, então a metamorfose não é um banho único. É um banho que você toma todos os dias. Quem toma banho todos os dias aqui, diga amém. Teve gente que não levantou, irmão, ouvi. É uma limpeza que acontece todos os dias. E essa limpeza só poderá vir através de dois aspectos importantes. O primeiro é a palavra de Deus. Quem pode dizer amém pela palavra de Deus? Jesus disse: vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Então essa palavra, ela é constante na sua vida. Você todos os dias em contato com a palavra de Deus, você vai passando por um processo de limpeza. E essa palavra, ela vai sendo enxertada em você, de tal forma que ela vai gerar em você essa metamorfose, de dentro para fora. Porque o primeiro processo da palavra é produzir a metanoia, que é o que? A mudança da mentalidade. Então nós recebemos uma transformação mental, para depois recebemos uma transformação na estrutura completa do nosso ser, física. Então a metanoia vem primeiro, a metamorfose vem depois. Então o apóstolo Paulo está ensinando a gente que o processo é esse. Você vai só conseguir se transformar se você renovar a sua mente. Se você quiser se transformar sem renovar a sua mente, você vai tentar fazer uma transformação violenta. E essa transformação violenta, ela pode mudar a sua roupa, ela pode mudar até a sua forma de falar, mas ela não vai mudar quem você é por dentro. Para você viver a verdadeira transformação, não é por força nem por violência, mas pelo Espírito de Deus. E aqui vem o segundo aspecto, porque se o primeiro é a palavra, o segundo é o Espírito Santo, é um contato diário com o Espírito Santo. O Espírito Santo é o nosso amigo. Alguém concorda comigo? Diga amém. O Espírito Santo é o nosso melhor amigo, amém, irmãos? É aquele quem você conversa de dia e de noite, todos os momentos. Você está no carro, você está em diálogo com ele. Você está no chuveiro, você está falando com ele. Você está nos momentos bons da sua vida, você está falando com ele. Se você está nos momentos mais difíceis da sua vida, você continua falando com ele. Então, você é limpo pela palavra e você mantém esse relacionamento diário com o Espírito Santo todos os dias. É um processo contínuo, como o banho ou como a refeição. Se você jantar hoje, nunca mais jantar na sua vida, significa que você vai estar saciado e nunca mais você vai ter fome? Lógico que não, você tem que comer todos os dias para você se sentir saciado. Então é da mesma forma essa transformação que acontece. Então o nosso parâmetro é a palavra de Deus. O nosso parâmetro é o relacionamento com o Espírito Santo. Então o parâmetro de qualquer transformação que você quiser viver, de estrutura mental, emocional, espiritual, física, financeira e etc., precisa ser através da palavra de Deus e também com um relacionamento com o Espírito Santo. Eu sei que você está de máscara, é ruim falar de máscara, mas eu gostaria que você repetisse comigo, diga assim: o parâmetro para a transformação da minha vida precisa ser a palavra e o Espírito. A palavra e o Espírito Santo. Quem concorda, dê uma salva de palmas a eles. A palavra de Deus e o Espírito Santo. O apóstolo Paulo está dizendo assim que nós não conseguiremos viver essa renovação de mente, essa metanoia, essa transformação, sem a gente conseguir primeiro se livrar do molde, da forma do mundo. Ele começa afirmando assim no versículo 2: não se amoldem ao padrão do mundo, não entrem na forma do mundo, não tenham a mentalidade que tem o mundo. O mundo tem um padrão de mentalidade. E as pessoas que vivem no mundo, que é o sistema, não o planeta, quando Jesus disse assim: no mundo tereis aflição, quando Jesus disse assim que ele venceu o mundo, você vai perceber que ele está falando de um sistema. Ele não está falando do planeta. Ele chamava o sistema corrupto de mundo. O sistema que a força queria violentar o reino de Deus.
queria ir contra o reino de Deus. São as portas do inferno que avançam contra os princípios do reino, as bases do reino. E ele vai dizer que de João Batista até aquele momento as pessoas violentavam o reino era tomado à força, e os que por força e violência se agarravam a ele, possuíam ele. Ou seja, ele estava dizendo assim, ó, tem gente sentada na cadeira de Moisés, tem gente sentada na cadeira dos escribas, e que não são pessoas de Deus. Há pessoas que não são de Deus e que estão exercendo poder, autoridade, domínio. Por violência, eles estão tomando esse controle. Pela força, eles estão tomando esse controle. Eles querem o poder pelo poder. E é isso que Jesus estava falando. E quando vem João Batista, e ele é morto por Herodes, Jesus está dizendo, está vendo? Mais uma vez, esses violentos estão tentando destruir o reino de Deus. Mataram João Batista, Herodes, o governador que está sentado na cadeira que não é dele. Ele não é herdeiro do trono. O herdeiro do trono, todo mundo sabe quem é? Jesus, o descendente de Davi, amém? E Herodes não era descendente de Davi, para se dizer rei dos judeus. E aí o que ele está dizendo é que esse sistema, esse padrão que o mundo tem, ele tenta influenciar a gente, e a gente é influenciado, nós somos influenciáveis. Nós somos muito influenciáveis e naturalmente por conta do nosso corpo, a nossa carne, a parte física, que ela está sempre inclinando para o pecado, é muito fácil a gente se pender para o lado do pecado. E ele está dizendo assim, o apóstolo Paulo, que vocês não devem se amoldar, não devem se moldar com esse mundo, com esse padrão, e a única forma disso não acontecer é renovando a mente. E essa renovação da mente não pode ser por simplesmente esforço, por violência. Essa renovação da mente tem que ser você enxertando a palavra de Deus em você. E significa que você todos os dias precisa ter o hábito de ler a palavra de Deus. Se você estiver vivendo um momento muito ruim, você tem que dobrar o seu joelho, ler a Bíblia e ler a Bíblia, e você vai perceber que a paz de Deus vai entrando no teu coração. E aquele momento tão dramático da sua vida começa então você ser enxertado pela poderosa palavra de Deus. Mas mesmo que você não esteja vivendo um momento ruim, seja um momento bom, você nunca deve deixar de se alimentar da palavra de Deus, de manter um relacionamento com o Espírito Santo, de fazer a sua oração. Se você não pode muitas vezes dobrar o seu joelho onde você está ali no trabalho, na escola, mas na mente, o tempo todo você está orando sem cessar. Diga assim comigo, orar sem cessar. Quem está entendendo isso aqui? Quem está entendendo a recomendação? Então olha só, qualquer mudança genuína e duradoura, que é a metamorfose completa, precisa passar pela mudança de mentalidade. Então meu irmão, a mudança de mentalidade, minha irmã, é uma necessidade que a igreja possui nos dias de hoje. Se você quer viver uma transformação em áreas da sua vida que você percebeu que ainda não foi transformada, comece então por mudança de mentalidade. Não vai só pelo que eu estou falando, não vai só pelo que as pessoas falam. Leia a palavra, fala com o Espírito Santo, deixa o Espírito Santo mostrar para você. E aí o que vai acontecer nesse processo de metanoia? Você manda embora o padrão do mundo e aceita o padrão do reino de Deus. Aí você aceita o padrão de Deus. Quem está entendendo isso aqui? Quem está entendendo? Você manda embora o padrão do mundo e aceita o padrão de Deus. Ou seja, você manda embora o velho. Está dizendo que para a gente conseguir viver metanoia, a gente precisa mandar embora o padrão velho, o padrão do mundo. Tem que mandar embora, você tem que deixar sair da sua vida de uma vez por todas. Senão você nunca vai conseguir viver esse padrão novo que Deus tem para você. Jesus fala a respeito disso, quer ver? Quem está com a Bíblia aí, abre Mateus capítulo 9, 16. Mateus capítulo 9, 16, 17. Vamos ver Jesus falando sobre isso? Olha o que ele vai dizer. Preste bem atenção na fala de Jesus. Mateus 9, 16 e 17. Olha que fantástica a fala de Jesus para os nossos corações. Ele vai dizer assim, ninguém põe remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo tira a parte da veste e fica maior a rotura. Ninguém se põe vinho novo em odres velhos, do contrário, rompem-se os odres, derramam-se o vinho e os odres se perdem. Mas olha só o finalzinho da frase, olha o finalzinho.
Mas põe-se vinho novo em odres novos, e ambos se conservam. Mas se põe vinho novo em odres novos, e não vinho novo em odre velho, e não pano velho em roupa nova. Você não remenda pano velho em roupa nova. Você não coloca vinho novo em odres velhos, porque senão os odres velhos não suportam. Ele está falando de padrão do mundo. Então, olha só, os odres somos nós. O vinho novo é o Espírito Santo. Quer coloca a mão no teu coração. Coloca a mão no teu coração. Diga: eu sou o odre novo e aceito o vinho novo, que é o Espírito Santo, na minha vida para sempre. Quem pode dizer amém aí? Você é o odre novo. Você que está passando pelo processo de transformação, de metamorfose, o processo de metanoia, você está mudando completamente a sua estrutura. Quando a gente olha para trás, Henrique, e a gente vê a nossa vida, imagine o Henrique 5 anos atrás. O quanto o Henrique de 5 anos atrás já mudou, já se transformou. Então você começa a observar e você percebe que Deus está mudando a sua forma, está mudando o seu jeito. Então eu já vi muita gente que quando estava no mundo era bravo, era matador, era assassino, era violento. Mas quando chegou para Jesus, começou a vir o processo de transformação, pastor André. E aquelas pessoas choravam no altar. Eram pessoas completamente amorosas. Pessoas assim que exalavam a essência do amor na vida delas. Lá fora no mundo eram perigosas, ninguém gostava nem de andar com elas. Elas se converteram e se transformaram em pessoas completamente dóceis, amorosas. É só o Espírito Santo de Deus e a palavra que faz isso, amém, irmãos? E por isso que Jesus enviou o Espírito Santo na nossa geração. A era da igreja é a era do Espírito Santo. Ele falou: eu vou enviar o meu Consolador. Aí você pode perguntar assim: pastor Fabrício, na prática, como que eu faço isso? Eu já dei algumas dicas para vocês, mas vou dar mais outras dicas importantíssimas. Em primeiro lugar, eu já disse e vou reafirmar: você precisa criar o hábito de ler e meditar na palavra de Deus. Irmão, nem que fosse 5 minutos por dia, nem que seja 2 minutos por dia, você precisa criar o hábito de meditar na palavra de Deus. Eu sempre digo meditar porque é um processo de ruminar. É aquele processo que a vaca faz, ela come o pasto e ela rumina e vai lá e come de novo e etc. É assim que é meditar. No original é ruminar. Então muita gente fala para mim: pastor, eu já li a Bíblia 50 vezes. Eu falo: e daí? Eu quero saber quantas vezes você meditou nela. Porque ler, você lê jornal, ler, você lê revista. Eu quero saber quantas vezes você meditou, parou naquele texto, sem o compromisso de ter que cumprir uma tabelinha de leitura, e não saiu daquele texto enquanto o Espírito Santo não revelou para você os segredos daquele texto. Porque ler, você lê, você não está nem aí o que o Espírito Santo está falando, você só vai lendo, você tem que cumprir lá um plano de leitura. E esse aí não é ideal, gente. Você faz um plano de leitura porque no final você quer falar para os outros que você leu a Bíblia toda. Para com isso. Você tem que ler com compromisso de entender, de meditar, de ruminar. E se você tiver que ficar naquele capítulo 1 mês, 2 meses, você fica. Eu já fiquei num capítulo 1 ano. 1 ano lendo um capítulo. Porque eu falei assim: eu não saio desse capítulo enquanto não entender o que está dizendo aqui. E eu fiquei 1 ano lendo aquele capítulo. O meu compromisso ali era de meditar naquela palavra. E esse é o primeiro conselho que eu dou à igreja: medita na palavra. Não fique um dia sequer sem se alimentar da palavra, porque não é só de pão que vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Quem quer se alimentar da palavra de Deus? É de toda palavra que procede. Então diariamente, todos os dias, leia um texto, leia um versículo. Procure não sair de casa sem ler um versículo, sem ouvir uma pregação. É o segundo conselho que eu dou para você. Às vezes você não consegue vir na terça-feira nos nossos cultos de oração, nos nossos compromissos de oração, nossas campanhas, pode chamar assim, não tem problema não tem pecado falar campanha. Então o nosso propósito de oração aqui, a nossa campanha às terças-feiras, às vezes você não consegue vir, então você vem no domingo, você ouve a pregação no domingo, você passa segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, sem ouvir nada, sem se alimentar, sem ouvir uma pregação. Então escolha uma boa pregação para você ouvir. Toma cuidado, porque tem muita gente falando bobagem, mas escolha uma boa pregação. O terceiro conselho que eu dou para você: gente, aprenda a ouvir louvor.
Você está fazendo suas tarefas, você tem um fone de ouvido, coloca. Se você pode colocar o YouTube na televisão, deixa lá tocando. Aprenda a ouvir louvor, aprenda a louvar. Não dependa só do culto para você fazer isso. A gente só tem culto domingo, terça e sexta. Domingo, culto de celebração. Terça-feira, culto de campanha. Sexta-feira, culto de jovens. Você não participa de todos. Você não pode ficar a semana toda faminto. Você não pode passar a semana toda na dependência de esperar o culto domingo chegar. Você tem que se alimentar disso. Então, gente, faça sempre isso. Olha, um outro conselho que eu quero dar para vocês aqui é: declare com os seus lábios as promessas de Deus na sua vida. Você precisa aprender a falar. Eu gosto quando Jesus disse: se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você vai dizer, você vai falar, você vai declarar aquele monte, e ele vai se lançar ao mar. Porque se você tiver fé do tamanho de grão de mostarda e ficar com a boca fechada, o monte não vai se lançar. Você tem que falar. Se você tem que dizer, você tem que declarar. Eu não sei se você vai declarar todos os dias: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Eu não sei se você vai declarar: se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu não sei se você vai declarar: ainda que eu ande pelo vale das sombras da morte, tu estarás comigo. Eu não sei se você vai declarar que todas as coisas eu posso naquele que me fortalece. Eu não sei o que você vai declarar, mas essas verdades bíblicas que você está tendo acesso da palavra de Deus, você precisa liberar. Você precisa liberar na sua casa, você precisa liberar na sua vida, você precisa liberar na sua família. Então, se você quiser viver transformação de vida, você precisa passar pelo processo da metanoia. E o processo da metanoia inclui você declarar as verdades bíblicas, aprender a citar versículos, a ter versículos decorados. Deixa eu fazer uma pergunta para você: quantos versículos você tem de cabeça que você pode citar, decorar de cabeça? Entendeu? E você saberia citar qual a referência, qual lugar que está, como achar. Então você precisa criar esse hábito. Quem está entendendo aqui? Quem está entendendo? Amém? Amém? Olha, se você falar mal de alguém, aquelas palavras têm efeito ou não tem efeito? Sim ou não? O que vocês acham? Tem ou não? Se a pessoa ficar sabendo, tem efeito ou não tem? Tem. E quando você fala bem, também tem efeito ou não tem? Tem. E quando você fala a palavra de Deus, tem efeito ou não tem? Tem. Por que você não xinga? Por que a Bíblia fala para você não xingar, não falar palavrão, etc? Porque tem efeito. Quem está entendendo? Então a Bíblia fala: não fale isso, não fale essas coisas. Tem efeito. Vai surtir algum efeito. Seja ele qual for, mas vai surtir algum efeito. A palavra também. E olha só o último conselho que eu dou para vocês. Primeiro, leia a palavra. Ok? Adore a Deus. Tenha sempre um louvor. Olha só o outro. Eu falei para vocês. Ouça pregações. Eu tenho mais 2 conselhos para vocês. Congregue na igreja, gente. É o costume de muita gente não congregar na igreja. De não congregar. Isso não é bom, isso não é legal, gente. Olha só. A palavra orienta que a bênção e a vida está onde os irmãos estão reunidos. Eu sei que dá vontade de ficar em casa. Eu sei que muitas vezes você está cansado. Mas eu quero dar um conselho para você. Congregue. Você só faz parte do corpo de Cristo quando você congrega junto com os irmãos. Quando você toma a santa ceia do Senhor junto com os irmãos. Quando nós adoramos juntos ao Senhor. Então você tem que celebrar a ceia junto, é um mandamento sagrado. Jesus disse assim, fazer isso até que eu volte. Ele não voltou ainda, né, irmãos? Então nós temos que continuar fazendo, amém? Amém? E a gente tem que estar reunido, e Ele manda o povo se reunir. E eles vão para o cenáculo se reunir, e o Espírito Santo vem. Porque eles estavam reunidos. Porque eles estavam em obediência à palavra. Então, irmãos, às vezes, quando a gente vai congregar, a gente tem o desafio de conviver com os irmãos. E nem todos os irmãos, eles são de acordo com o que a gente acha que eles deveriam ser. Mas o que a gente precisa aprender são 2 coisas. A primeira, nós precisamos aprender a amar as pessoas como elas são, até que o Espírito Santo gere nelas a transformação necessária. Ok? É a primeira coisa. A gente precisa amar as pessoas como elas são.
Se nós não aprendemos a amar as pessoas como elas são, a gente não vai conseguir congregar. Segundo lugar, nós temos que aprender a saber lidar com pessoas difíceis. Pessoas difíceis tem em todos os lugares, inclusive na igreja. É ou não é, irmão? Quem concorda comigo aí? Inclusive na igreja. Mas a gente precisa aprender a saber lidar com as pessoas difíceis. Tem gente que é mais difícil do que a outra, mas se nós não conseguimos lidar com essas pessoas, então nós vamos fracassar na nossa missão de congregar. Se nós seguirmos essas duas coisas, esses dois pilares, se nós amarmos as pessoas como elas são, e a gente aprender a lidar, o que é mais fácil? Ei, pessoa, muda aí, por favor. É mais fácil ela mudar do que eu ter que tolerar. Mas a gente tem que aprender também a carregar a carga dos fracos. Então a gente também tem que aprender a saber lidar com as pessoas difíceis. Eu sei que é mais difícil para nós, mas é o que Deus espera, porque isso está aumentando a nossa capacidade de lidar com as pessoas. E a gente pode receber mais gente, porque a gente está aprendendo a lidar com os outros. Então não deixe de congregar. E o último conselho que eu quero dar para você aqui é: lembre-se, você é muito influenciável. Você é muito influenciável. Isso significa que você tem que tomar cuidado com as rodas que você anda. Cuidado. E quando eu digo cuidado, eu estou dizendo para você até mesmo dentro da igreja. Porque olha só, gente, existem pessoas dentro da igreja que são salvas, nascidas de novo, mas ainda estão num processo de transformação. Elas ainda não viveram metamorfose. Então elas ainda vêm para a igreja com os padrões velhos, antigos. Então, gente, é muito comum você entrar na roda de grupos de pessoas no mundo e descobrir que lá tem escarnecedores. Mas o que surpreende muitas vezes a gente é que dentro da igreja isso também pode acontecer. Só que lembre-se de uma coisa: você saiu do mundo para viver coisas novas. Você sabe que lá no mundo tem fofoca. Você sabe que lá no mundo tem irmão que odeia irmão. Você sabe que tem essas coisas. Mas você se lembra o seguinte: quando você saiu de lá, você saiu porque você não queria mais viver essas coisas. Você não queria estar mais na roda de escarnecedores, de ímpios. Lembra disso. Você lá no mundo já não queria mais. Por que você vai aceitar dentro da casa do Senhor? Por que você vai andar na roda? Tem gente que diz assim, ó, que você é a média das 5 pessoas que você convive. Há pessoas que não concordam, mas é muito difícil você combater isso, porque quando você observa, é a realidade. Nós somos a média das 5 pessoas que a gente convive. Se você pegar lá e fizer um cálculo, exemplo, você pega a primeira pessoa que você convive, dá uma nota para ela de 1 a 5. Aí você pega a segunda pessoa, dá uma nota para ela de 1 a 5. Aí você pega a terceira pessoa, dá uma nota para ela de 1 a 5. A quarta pessoa da mesma forma. A quinta pessoa da mesma forma. Dá uma nota para cada um lá em casa sozinho. Aí depois você soma as notas. Soma elas. Depois você somou, pegou o resultado, divide por 5. A nota que tiver é você. A nota que der é você. Você é a média das 5 pessoas. Se você anda com pessoas e você fala para ela: eu ando com fulano, a nota dele eu dou 3. Eu ando com o ciclano, 2. Já foi 5 pontos. O outro, dou 5. Dou 5 para ela. Aí já foi 10 pontos. Aí você vai somando. No final, você soma tudo, divide por 5 e vê a média. É você. Então, o que eu estou tentando dizer para você é o seguinte: você é influenciável. Se você começar a andar com gente que pensa num padrão fora da palavra de Deus, daqui a pouco você está vivendo isso. O apóstolo Paulo fala: as amizades ou as más amizades corrompem. Ele fala lá em 1 Coríntios capítulo 15, as más conversações corrompem. E eu não falo isso, irmãos, para ferir ninguém, para atacar ninguém. Eu acho que a gente tem que ser um pouco mais inteligente. A gente tem que ser um pouco mais esperto, astutos como a serpente, simples como a pomba. A gente tem que saber onde a gente entra, com quem a gente fala, o que a gente fala. Porque a gente tem que estar muito esperto, porque quem fala de você para alguém, vai falar desse alguém para você. Entendeu? E você tem que saber, você tem que ser muito esperto, muito inteligente, porque você vai ser a média dessas pessoas. E você vai estar vivendo o que essas pessoas vivem. Então, se essas pessoas estão vivendo um momento muito ruim, e você entrou naquela roda, você tem que entrar para puxar elas, e não para deixar elas puxarem você. Porque se o momento delas é ruim,
Vou citar uma coisa fora da igreja, tá bom? É ruim no casamento. Aí ela começa a jogar isso no seu casamento, daqui a pouco seu casamento está ruim também. Porque você já começa a absorver aquilo, nós somos influenciáveis. Então nós temos que tomar um cuidado para que a gente sempre ande com pessoas que vai nos levar a um crescimento espiritual, onde vai valer a pena, onde você senta na roda e ali você está falando de Bíblia, ali você está falando de Deus, ali você está falando de coisa boa. Se você for entrar na onda de ficar falando da vida do irmão, da vida da irmã, vai longe, porque o irmão tem muito defeito, e vai longe. Mas deixa eu dar uma notícia, apesar dos defeitos, Deus ama ele igualzinho ele ama você, sabia disso? E decidiu salvar, não vai adiantar nada falar mal da vida do irmão, porque Jesus não vai deixar de amar ele por causa disso, nem vai abandonar ele por causa disso. Jesus vai continuar amando, então é perda de tempo, é bobagem, gente. E nós temos mais o que fazer pelo reino, amém, irmãos? Do que perder tempo com bobagem. Então você vai lá e você senta e você fala de Deus, você fala de coisas boas. Você vai, quando você percebe que já tem alguém na roda ali e já está falando mal de outra pessoa, você já dá uma desculpinha, você vai falar, ô irmão, tem que ir lá no banheiro, tem que ir lá beber uma água, entendeu? Você muda de assunto, muda de conversa, porque depois, quando sair dali, não vai sair dali falando que a pessoa falou, vai sair dali falando que você que falou. Aí quando você vê, está o seu nome lá num monte de rolo, de confusão, de etc e tal. Sai para lá, Satanás, você está aí para servir a Deus, irmãos, nem no mundo você gostava dessas coisas. Agora vai para a igreja, vai gostar, sai dessa. Então, meu último conselho é, lembre-se, você é influenciável, então cuidado com a roda que você anda, ok? Graças a Deus, nossas igrejas, a gente não tem problemas com essas fofocas, nós não precisamos reunir conselho para essas coisas, graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor, mas é sempre importante falar. Então, renovar a mente é um processo, todos os dias. Não é só aqui no culto, não é só você tomar essa consciência da pregação que eu estou ministrando aqui. Você tem que saber que amanhã você tem que estar ruminando essa palavra. Na sexta-feira você tem que estar ruminando essa palavra. Porque quando você começa a viver essa transformação de mente, essa mudança de mente, você vai então ter como consequência a metamorfose. Você vai mudar toda a sua estrutura. De repente a sua vida espiritual é outra, é para melhor. De repente a sua vida no casamento é outra, também melhorou. Sua vida financeira melhorou, seu ministério melhorou, as coisas ao seu redor está tudo melhorando, porque você primeiro decidiu se transformar e não mudar os outros, mas mudar você mesmo. Então isso é um poder muito grande sobre nós. Então, gente bonita de Jesus, a partir da mudança de mentalidade, o apóstolo Paulo está nos ensinando, é que todas as outras coisas serão mudadas na nossa vida. Quem está entendendo isso aqui? Muda a mente que você muda o restante. Muda a mente e toda transformação não será violenta. Toda transformação será espiritual, será natural. E eu quero concluir dizendo para vocês o seguinte: às vezes você já é cristão, às vezes você já nasceu de novo, você é crente, só que você ainda está com o coração cheio de raiva, cheio de ciúme. Você está com a cabeça cheia de chateação, está chateado. Quantos crentes que já nasceram de novo, mas não viveram metamorfose? São ciumentos, são egoístas, são egocentristas, são ansiosos, são preocupados, são estressados. Se a mudança de mentalidade, de pensamentos, é que vai gerar a transformação, você só vai conseguir se livrar da ansiedade, da preocupação, do estresse, da raiva, se você lançar fora os velhos pensamentos, os velhos padrões que estão moldando a sua mente. Se você está chateado, faça um exercício agora, pense, o que está deixando você chateado? O que é que você está pensando? Quais são os pensamentos que estão passando na sua mente, que estão deixando você assim? Você está muito preocupado, você está preocupado demais. A Bíblia diz que você não deve andar ansioso, você não deve andar ansiosa, que nós devemos lançar todas as nossas preocupações em oração e súplica, e ações de graças. Quando nós aprendemos isso, a gente se livra da preocupação, porque a preocupação está aí dentro, e a preocupação é um padrão do mundo. Jesus disse assim, ó: não andeis ansiosos pelo que haveis de comer, beber, vestir, porque isso quem faz são os pagãos, são os do mundo. Mas buscai o reino de Deus, a sua justiça,
que todas essas coisas, comer, beber, vestir, vos serão acrescentadas. O vosso Pai que está no céu tem cuidado de vós. O apóstolo Pedro usa essa expressão lá na carta dele, ele tem cuidado de vós, lance sobre ele toda a vossa preocupação. Entenda, preocupação, ansiedade, estresse, é desconfiança de que Deus vai poder se sustentar. É desconfiança de Deus. Você não está acreditando que Deus está contigo. Você não está acreditando que Deus pode colocar a mão nesse negócio e você pode viver uma grande virada. Se você anda estressado, ansioso demais, significa que seu coração está tão acelerado e tão preocupado como o de um pagão. Só que você é crente, nascido de novo, mas precisa viver metanoia, precisa viver metamorfose. Então você tem que lançar essa ansiedade fora, essa preocupação fora, esse desejo de você querer ser grande, de você querer ser alguém, você tem que começar a lançar isso aos pés de Jesus. E isso que está estressando você, que está gerando briga dentro de casa, que está fazendo você ficar longe de Deus, chateado na igreja, essas coisas estão aí na sua mente, é só você para e pensa, você vai lembrar, você está pensando nessas coisas. Metanoia, comece pela mente. Você anda ansioso por quê? Anda preocupado por quê? Pastor, mas se faltar, pastor, se a coisa apertar, pastor, eu estou com medo mesmo. Não, você não tem que ter medo, você não tem que ter ansiedade. Entenda, esses pensamentos velhos, esse padrão velho do mundo, ele é quase imperceptível. Ele é uma coisa assim sutil, ele vem na nossa mente de uma forma que a gente nem percebe. Quando vê, está lá, está atormentando, está roubando nossa santidade, está roubando nossa espiritualidade, está roubando a nossa paz. A gente é crente, batizado, dizimista, mas ainda assim com a mente, a cabeça cheia de preocupação, a cabeça pesada, não consegue viver a paz que Cristo dá. Mas nesta noite eu declaro que essa paz que excede todo entendimento virá sobre a sua vida em nome de Jesus. E não importa quais são as necessidades, Deus suprirá todas elas segundo a sua grande riqueza em glória. Quem aceita isso aqui? Ele vai suprir todas elas. Não andeis ansiosos por coisa nenhuma. Eu quero encerrar dizendo para vocês o que Paulo diz em 1 Coríntios, no capítulo 2, versículo 16. Guarda essa palavra no teu coração. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 16. Diz assim a palavra, pois quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Nós, porém, temos a mente de Cristo. Eu sei que você está de máscara, mas vamos repetir em voz alta, vamos lá? Diga assim, nós temos a mente de Cristo. Vamos lá, nós temos a mente de Cristo. Quem pode dizer, quem pode dizer? Exatamente, e essa mente só pode ser enxertada quando você tem um relacionamento com a palavra de Deus, quando você tem um relacionamento com o Espírito Santo. Aí sim ela pode ser enxertada na sua vida de uma forma que você vai viver metamorfose, transformação. Quem aqui crê que Deus é poderoso para transformar qualquer situação na sua vida? Qualquer cadeia, qualquer prisão que você esteja vivendo hoje, quem crê que Deus é poderoso para gerar uma metamorfose na sua vida nessa noite? Quem crê nisso?